Bem, apesar dos seus 96 anos, a minha mãe tem um costume. Ela prefere, gosta de morar e viver sozinha. Tem a casa dela, gosta de ficar no canto dela. Às vezes ela enjoa de todo mundo. Isso é normal, porque eu também sou assim, você também, mesmo que você não queira admitir. Às vezes você não enjoa das vozes das pessoas. Ih, eu quero silêncio, eu quero falar com ninguém. É normal, né? Isso faz parte do ser humano. Então ela passa muito tempo sozinha também, né? Apesar dessa idade. A minha irmã mora, ela já falou aqui, ela mora ali em Copacabana. E durante algumas temporadas, a minha mãe vai para lá, né? E convivem muito bem. Um certo dia, e é aí que eu quero chamar a tua atenção para o tema de hoje, a minha mãe estava numa dessas temporadas, passando, né, uns dias lá na casa da minha irmã. E é claro que você sabe, minha irmã trabalha. Ela saiu para trabalhar no centro da cidade, lá no tribunal, onde ela trabalha. E a minha mãe resolveu descer e sair para dar um passeio caminhando, sozinha. Ou fazer alguma coisa. Saiu. Muito bem. De repente, caminhando numa dessas calçadas que a gente tem na nossa linda cidade maravilhosa, que mais parece uma pista de corrida de obstáculos. Você tem que desviar do carro, você tem que desviar do buraco, você tem que desviar do cocô do cachorro, você tem que desviar do caco de vidro, né? E tal. Então ela caminhando ali com essa idade e essa mobilidade que você imagina, ela pisou em falso num buraco. E quando ela pisou em falso num buraco, o seu corpo já não tem a tua musculatura, que é tonificada como a tua, ela não conseguiu segurar e caiu para trás e bateu a cabeça fortemente no chão em algo pontiagudo. Um buraco, uma pedra. O que aconteceu? Imediatamente fez um corte profundo e o sangue esparramou pelo chão. "Ih, a velhinha caiu", disseram alguns, certamente. O do camelô falou: "Essa senhora caiu, acude aí, vamos acudir, vamos ajudá-la." Várias pessoas começaram a ajudá-la. Outro chegou e disse: "Não mexe nela não, que não sabe o que aconteceu." Porque essa é a recomendação, né? Não mexer na pessoa assim, não sabe o que se quebrou, se pescoço, alguma coisa, não é bom mexer muito, pode piorar a coisa toda. Então aquele sangue, ela ali, apesar dela dizer que estava bem, as pessoas não acreditam, porque olham para uma pessoa nessa idade, caída no chão, rodeada de sangue, as pessoas vão dizer: "Vai morrer." E aí ela diz: "Não, eu estou bem, não, peraí senhora, não se mexe, coisa e tal e tal." Aí até que vieram duas moças, estavam saindo da praia, perderam as suas cangas, porque colocaram debaixo da cabeça e certamente o sangue lavou aquela roupa das meninas ali, e elas ficaram com a minha mãe o tempo inteiro até conduzi-la a um certo hospital, até ela ser atendida lá pelo atendimento correto. Conversando e pensando sobre esse assunto, que é um assunto bem perigoso, né? Algo que pode acontecer bem perigoso, e esses perigos que ela sofre e passa por ficar sozinha com essa idade, aí nós tivemos a consciência, a informação, o conhecimento de que a minha mãe
ela é, perante a lei, inimputável. O que é inimputável? Significa isso aqui, ó. Anote aí. Por ela ter ultrapassado certa idade, sobre ela já não pode cair o peso da lei. Você sabia disso? Então, daí o Senhor me deu o nome do tema de hoje. Minha mãe é inimputável. Que tema tão esquisito. Aí vão te perguntar assim: o que você foi fazer lá naquele lugar no domingo lá? Eu fui ouvir uma ministração. E como é que é o nome da ministração? Minha mãe é inimputável. Você está louco? Isso é assunto para falar na chamada igreja? Sendo inimputável, ela não responde à lei. Ela não. Claro, em alguns aspectos, né? Alguém responde por ela. Não sei se você sabia disso. E aquela pessoa que responde por ela pode ser, sim, encarregada ou imputada diante da lei sobre qualquer coisa que venha sobre ela. Um dia, eu me lembro, um Réveillon, de fato parece que foi esse, passado último, nós passamos lá na praia, e ela foi para a praia 11 horas da manhã, no dia 31 de dezembro, porque minha mãe é meio intensa. Não sei se é o café. Foi às 11 da manhã e só foi para casa depois dos fogos, às 2 da madrugada. Ficou o dia inteiro, a tarde toda, a noite toda, viu os fogos, foi para casa. Aí, quando a gente estava levando ela para casa, ela não quer cadeira de rodas, porque, não quero isso. Que ela, uma pessoa sempre ativa, sempre, né, assim e tal. E a gente estava aí, meu irmão, devagarzinho, andando por ali e tal. Depois eu comecei a perceber que tinha pessoas que passavam perto da gente e olhavam para a gente de cara feia. Não para ela, para mim. Eu falei, por que essas pessoas estão olhando de cara feia? Até que passou alguém com um carro, buzinou e falou, cadê a cadeira de roda, seus estúpidos? Eu falei, caramba, é meu. Apesar dela não querer, a gente tinha que obrigar, porque ela é inimputável. Só que ninguém quer forçar a barra para respeitar a privacidade e a individualidade. Quantos estão me entendendo, abençoado? Dos 18 aos 70, você responde perante a lei por qualquer coisa. Dos 70 em diante, você começa a ser inimputável para determinadas coisas. E isso vai aumentando com o passar da tua idade. Se você chegar a 100 anos, praticamente você pode até pular o muro do BRT que ninguém vai te prender. Porque a partir dos 70 anos você começa a ter alguns atenuantes diante da lei, perante a lei, né? Então, vou repetir, sobre alguém assim já não pode ser imputado o peso da lei. E é necessário a gente comentar um pouco sobre isso. O que é imputar o peso da lei? Significa que mesmo sem você estar de acordo com a lei, se você estiver em determinada situação, a lei te alcança obrigatoriamente, mesmo que você não esteja de acordo. Eu não concordo com isso não, mas é o que diz a lei, ela vai te alcançar, mesmo sem você concordar. E isso se chama lei de imputação. É algo que é colocado sem pedir perdão, licença, permissão. É algo colocado. Então, como a vida humana é um paralelo da vida espiritual, como a vida humana é um painel, mostra um pequeno painel, ainda que meio opaco, mas se você estiver ligado no Evangelho da Graça, a vida humana te mostra um paralelo, sempre, em qualquer situação, com a vida espiritual. Faça essa experiência. Analise a tua vida humana com as coisas do Evangelho. Aí, pensando nesse caso, eu estava pensando nisso, falei, caramba, minha mãe está sozinha. E aí, o que pode acontecer? Muita coisa. É um caso humano, simples, qualquer um vive isso.
Qualquer um aqui tem uma avó, um parente, alguém. Então, pensando nessa situação humana, imediatamente, diga imediatamente, Deus me conduziu ao entendimento da vida espiritual. E a vida espiritual fala também em imputação. Por exemplo, hoje vamos comentar um pouquinho aqui nesses breves minutos a respeito da imputação que separou o homem de Deus. Quando o pecado foi, a lei imputou essa separação, você foi separado de Deus. Eu vou usar esse termo você, mas me entenda, meu irmão abençoado e minha irmã, que não foi você. Por quê? Porque você não viveu naquela época. Você vive nesta. E aqui é outra imputação. Então, uma das coisas que o homem, o filho de Deus, mais quer na vida é estar bem com Deus. A partir do momento que tudo esteja bem com Deus, as outras coisas vêm por acréscimo, por añadidura, por acréscimo em tua vida. Se você está bem com Deus, você sabe que tem anjos a teu favor, você sabe que essas bênçãos que Ele já te deu, todas essas bênçãos são teu direito e você tem acesso a elas porque você entendeu isso, você está bem com Ele. Tem um versículo no Salmo capítulo 32, lá no Velho Pacto, vamos agora para o Velho Pacto, aqui atrás, do meu lado esquerdo, sim? Tá bom? Do meu lado esquerdo, Velho Pacto, então lá esteve Adão e aqui está o salmista Davi. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecados. Davi está falando isso numa época em que o pecado estava de pé e a lei de Moisés estava de pé. E a lei de Moisés imputava sobre todos, né, aquela penalidade por causa do pecado de Adão. Aquelas pessoas não participaram da atitude no jardim do Éden, não estiveram lá, não assinaram uma procuração, não aceitaram que Adão o representassem com suas bocas, não confessaram isso, não disseram, tá bom, eu não estou lá, mas Adão pode me representar. Não disseram isso. Mas, se você vivesse no Velho Pacto, o pecado, a lei de Moisés imputava essa separação por causa do pecado que a Bíblia fala, chama, cita, usa uma expressão chamada morte. Morte, todos estavam em morte, significa a separação da comunhão de Deus com o homem. Isso é uma imputação. Diga comigo, imputação. Então você é um bem-aventurado, mas na linguagem do novo pacto, como é que se chamam os bem-aventurados? Abençoados. Diga para quem está do teu lado, abençoado. Essa é a linguagem atualizada da palavra bem-aventurado. Davi não conhecia o evangelho da graça, então ele usava uma expressão própria para aqueles dias. Nós não vamos usar bem-aventurado, apesar de não termos nada contra e significar a mesma coisa, mas é melhor falar abençoado e abençoada, né? Mas ele dizia, ó, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Parece que ele tinha assim um lampejo de graça, verdade? Você nota que ele fala assim, caramba, ele quase que vai, né? Quase que ele alcança o entendimento, porque para ele dizer que aquele a quem Deus não acusa, melhor, a lei não acusa porque não imputa pecados, isso aí é um bem-aventurado, ele dizia. Então, se você entende que você está na outra época, você entende que você é um abençoado porque Deus não te imputa pecados, a tua vida, a sucesso, a felicidade, a harmonia, a paz, o vencer, o reinar em vida, começa quando você entende que você não está mais separado de Deus. Pronto, Deus é comigo. Não pode se afastar de mim.
E se eu cometer um erro, não posso chamar de pecado, porque quem chamava de pecado era a lei, e ele removeu a lei para que o pecado perdesse a força. E se o pecado perdeu a força, agora essa transgressão, ela fica restrita ao âmbito humano. É claro que uma transgressão vai trazer situação difícil para a gente, mas não passa daí. E aí você, peraí, eu estou bem com Deus? Você está bem com Deus. Diga para quem está do teu lado aí, você está bem com Deus. E diga para ele ou para ela, para sempre, hein? Não é só agora aqui na reunião 1h30, não. É o dia inteiro, a noite toda, em qualquer momento, você está bem com Deus. Diferentemente do israelita, lá no Velho Pacto, que a esse homem, a essa mulher, isso era imputado pela lei, o peso do pecado era imputado ali. Vamos a Romanos 3:23. Olha o que diz Romanos 3:23. Guarde esse verso. Porquanto todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como se todos tivessem cometido. Você não cometeu? Você, se tivesse lá, teria herdado como se tivesse cometido, né? Então, Adão, com o primeiro homem, ali, com essa expressão, ele trouxe essa manifestação que separou de Deus. Vamos falar do contrário de imputação. O que é uma imputação mesmo, hein? Uma imputação de algo, né? Olha, isso está imputado aí no contrato de trabalho que você assinou. Ou seja, você não tem que fazer nada além para que aquele benefício te alcance. Por quê? Porque está no contrato de trabalho já classificado, se você estiver ali, você tem aquele direito a determinada situação. Isso é imputado. Em outras palavras, algo que foi dado a você ou colocado na tua vida sem te pedir permissão. Imputado. Diga aí, imputado. E ao contrário de amputado. Meu irmão, tiveram que amputar a perninha. Por quê? Pelos motivos daquele momento, tiveram que cortar sem pedir licença, apesar de que ele sabia antes, mas cortar, isso é anormal, né? Então, amputar é tirar, quase que a força, né? Vamos com essa expressão. E imputar é o contrário, é colocar. Então vamos falar de Adão com essas duas palavras. Adão amputou a comunhão com Deus. Todos que vieram depois de Adão vieram assim, destituídos. Porque Adão sozinho cortou isso. E a lei de Moisés, que veio muito tempo depois, ela imputou o pecado. Mesmo você não tendo participado, você estava naquela época debaixo do pecado. Por isso é que o salmista usou uma expressão que muitos no sistema religioso confundem, que diz assim, talvez você já tenha visto: em pecado minha mãe me concebeu. Quantos já ouviram esse verso? Né? Por quê? Ele não está dizendo que a relação sexual é pecado. E o sistema religioso desconhecedor utiliza isso, pasmem, senhores e senhoras, para dizer que isso é pecado. Aí nessas igrejas radicais, nessas congregações radicais, o homem e a mulher fazem as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem graça nenhuma, com uma coisa tão prazerosa que Deus criou para que nós desfrutássemos dela. Por causa de que está escrito lá que em pecado minha mãe me concebeu. Davi estava falando, debaixo desta dispensação eu nasci. Era isso que ele estava falando ali? Eu fui concebido debaixo dessa dispensação. Em outro lugar o apóstolo Paulo fala, ministério do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, ministério de morte, ministério de maldição.
Você nota que no salmo que lemos anteriormente, ele aponta para um futuro. Bem-aventurado o homem, não era ali, viria depois. Viria bem depois, até que chegou Cristo e fez uma mudança de lei. E quando ele fez essa mudança de lei, tornou a todos nós inimputáveis em relação ao pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos 6, que foi o capítulo que Deus começou a iluminar os olhos do apóstolo José Luiz, sim? Você está morto ao pecado. Porque é como se minha mãe estivesse morta em relação à lei do país. Porque se a lei não alcança ela, alcança a mim, que sou o mais velho, por exemplo. Pelo que ela fizer. Ou o que acontecer com ela. Porque alguém tem que responder. Mudou a lei, mas alguém tem que responder. Você está me entendendo? Isso é uma palavra tremenda para o teu espírito. Então, como no caso da pessoa maior de 70 ou 80 é inimputável, quando Cristo chegou, com o quê? Com Romanos capítulo 8, verso 2. Olha com o que ele chegou. Te tornou inimputável. A lei do Espírito de vida nele me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Já expliquei, posso repetir de outra forma. Qual é a lei do Espírito de vida? Quantos querem dar um nome com uma palavra só? Lei do Espírito de vida, você pode chamar de graça. Diga bem alto aí, graça. E qual é a lei do pecado e da morte? 3 palavras. Lei de Moisés. Você está recebendo? Por que morte? Porque matava. Claro que o final dela foi a cruz de Cristo, mas quando fala morte, olha, você está separado. Enquanto você não pagar o preço, você está morto aí. Tem que pagar um preço. Aí você pagava o preço. Agora eu estou bem? Não, já passou de meia-noite, está devendo outra vez. E era assim sucessivamente. Por isso em Hebreus, o apóstolo Paulo fala, e ele fala isso aos hebreus, porque os hebreus eram aqueles que conheciam a lei, porque era aquele povo. Ele dizia, a lei tinha sombra dos bens que viriam. Porque lá na lei, sacrificavam seus animais com sangue material. Agora, o Cordeiro de Deus, com um só sacrifício, te aperfeiçoou para sempre. Isso é outra coisa. Isso é algo mais forte. Isso é algo que nenhum judeu lá no Velho Pacto conseguiu. Porque a lei do Espírito de vida, ela começou com a ressurreição de Cristo, com a passagem pela cruz. Eu não gosto de falar morte na cruz, porque Deus não morre, né, abençoado? Sim ou não? Então, o corpo de Cristo na cruz, né? Ali, a lei do Espírito de vida começou ali. Antes não havia lei do Espírito de vida, assim como hoje não há lei de Moisés. Você está livre dessa lei para sempre. Eu não sei como você se sente ou o que você acha de tão maravilhoso que seja essa manifestação na tua vida. A lei do pecado e da morte me imputava pecado porque era uma lei de Deus. Tá bom? E aquilo que é lei de Deus te alcança. Me imputava. Eu vou trocar pela nossa posição. Me imputaria se eu lá estivesse. Peso de pecado. Agora, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me tornou inimputável. Por isso é que Romanos capítulo 6 diz que eu não posso mais ser encontrado em pecado. Não é pelo meu bom comportamento. Alguém pode entender assim,
eu não posso ser encontrado em pecado mais, porque agora eu estou debaixo da graça. Agora eu só visto essa roupa, só como essa comida, só ando com essas pessoas, só ouço esse tipo de canção e não sei o que e tal. As pessoas pensam que isso tem a ver com carne, com obra, com atitude. E você não pode ser encontrado em pecado por causa de uma lei que se chama Lei do Espírito de Vida, que anulou outra lei, a lei do pecado e da morte. Então, se você tivesse lá atrás, né, se comportando tremendamente bem, você estaria debaixo do pecado do mesmo jeito. Se você estiver do lado de cá, e não confunda minhas palavras agora, mas, porventura, se comportar tremendamente mal, você continua debaixo da lei do Espírito de Vida. Não estou mandando você se comportar mal, porque eu gosto de acrescentar que a lei do Espírito de Vida tem suas consequências. Tudo que o homem plantar, isso é lei do Espírito de Vida, Gálatas 6. Então, mas se porventura você cometeu um mau comportamento, você continua debaixo da lei do Espírito de Vida, porque você é inimputável. Se minha mãe entrar no mercado mundial, pegar 1 quilo de carne e sair pela porta, ela pode ir para a cadeia? Não. Mas alguém vai responder no lugar dela. Porque ela, como tal, é inimputável. Se você entrar ali e pegar a carteira do irmão, você pode ir para o inferno? Por quê? Porque você é inimputável. Essa é a palavra que a gente tem que pregar. É a palavra que a gente tem que divulgar. Porque essa palavra sana mentes. Não tenha medo dela. Não, tem gente que tem medo. Tem gente que diz, não, se eu disser isso, aquele meu primo, aquele meu cunhado vai sair por aí destrambelhado e fazer 1001. O problema é dele, deixa ele para lá. Deus tem que tratar certas áreas na nossa vida e na vida deles também. Você recebe isso? Então diga para quem está do teu lado aí, por isso é que você é livre. Por isso é que nenhuma igrejinha pode te prender. Por isso é que nenhum pastor pode te ameaçar. Porque a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus é maior do que a convenção das assembleias humanas. Romanos 8:1. Estamos terminando já? Romanos 8:1. Olha o que diz aí. Agora, pois, diga comigo. Agora. Diga, now. Diga, a hora. Pronto, nos 3 idiomas. Agora, pois, agora quando? Aqui, olha para cá, olha para mim. Agora aqui ou agora aqui? Agora aqui. Por quê? Porque se eu tivesse lá, eu estaria debaixo da outra lei, você já entendeu. Eu estou repetindo e repetindo e repetindo. Agora, pois, no 3º milênio, em 2019, depois da cruz, como você quiser. Quantas condenações há para você? Nenhuma condenação há para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? O que significa estar em Cristo? Outra coisa que o sistema mal interpreta. Eles pensam que estar em Cristo é estar batizado nas águas. Eles pensam que estar em Cristo é ter sido crismado quando era jovem na igreja católica, na religião católica. Eles pensam que estar em Cristo é ter participado da Santa Ceia, se são evangélicos. Eles pensam que estar em Cristo é seguir aqueles rituais de determinadas outras convenções por aí. Estar em Cristo não é nada disso. Estar em Cristo é tão simples. Sabe o que é estar em Cristo? Crer nele. Todo aquele que crê em Cristo está em Cristo. Tem gente na igreja católica que crê em Cristo? Tem. Eles estão em Cristo. Não sabem. Na igreja evangélica, aquele que vai só uma vez por ano está em Cristo? Se ele crê em Cristo, ele está em Cristo. Sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é que as pessoas lá têm costume de julgar
o outro. E como o outro não traz letreiro, eles ficam julgando: pelas suas obras os conhecereis. Olha aí, esse aí parece que não é de Cristo não. E ninguém tem esse direito. Sabe por que não tem esse direito? Porque, sejamos sinceros, quantas coisinhas feias você já fez na tua vida que deu a parecer que você não era de Cristo? Eu já fiz bastante coisas. E quem sabe mais quantas farei. Então estar em Cristo não é estar numa denominação, não é estar aqui, não é estar ali, não é estar acolá. Não é isso. Estar em Cristo é crer em Cristo. Por quê? Porque só pode crer em Cristo aquele que recebeu dele o dom da fé. E quem recebeu o dom da fé, crê em Cristo, mesmo que não entre em uma denominação, em uma religião, nunquinha da Silva. Você é capaz de acreditar assim? Vou te dar um exemplo rápido. Jesus Cristo foi crucificado aqui no meio. Diz que desse lado tinha um homem que viveu roubando, e desse lado tinha outro homem que viveu roubando também. Ambos não entraram em uma sinagoga, ambos não entraram em uma igreja, ambos não se batizaram nas águas, ambos não tomaram santa ceia, nenhum dos dois cantava no coral, nenhum dos dois tocava instrumento na igreja, nenhum dos dois fazia nada disso. Esse aqui debochou, esse outro aqui falou: caramba, lembra-te de mim? Dá para me dar uma forcinha? Porque eu já vi que... Mas quando vieres no teu reino, lembra-te de mim? Esse tinha o dom da fé. Esse tinha, dá para ver ali, ele tinha o dom da fé pela sua expressão. O outro não. Isso é um grito ao mundo de que não é por comportamento. O comportamento pode te levar a uma morte na cruz. Hoje em dia não é na cruz, é na bala, é na cadeira elétrica, é no que te leva o vício, é na cadeia, sei lá onde. Tem tantas outras formas de cruz hoje em dia, né? Então, o comportamento só pode te levar por aí, porque o teu espírito, a esse espírito, a lei do espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode dar um aplauso aí, abençoado? Glória a Deus. Romanos 3:24 diz assim, olha: fomos justificados como? Tem que pagar? O pastor pode te cobrar? Irmão, se você não der... Por aí eu vi essa semana uma reportagem aí. Se você não der o dízimo, você vai perder a salvação. Pregaram aí numa denominação dessas aí grandes. É por isso que eles têm rádio, TV, helicóptero e prédio próprio, e não atrasam o aluguel, porque o prédio é deles. Mas também, assustando o povo, isso é roubo, ameaça, isso tinha que ser preso. Porque o evangelho da lei do Espírito de vida fala que Cristo nos justificou de graça, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então é por isso que isso está escrito aí. Você já não responde pelas tuas transgressões. Quem responde? Presta atenção. Minha mãe é inimputável. Se ela cometer um deslize desse, quem responde? Você, em espírito, é inimputável. Mas se você cometer uma bobagem por aí, quem é que responde por você? O sangue de Cristo, né, abençoado? Alguém tem que responder. E o que o sangue de Cristo diz para você? Ele assume. Fala assim: não, faz nada com ele não, faz nada com ela não. Isso aqui é comigo, deixa comigo que isso aqui está resolvido. E tal. É assim. Daí você não pode escapar. Porque é uma lei. Quantos recebem isso? Isso chama-se imputou justificação. Eu declaro que você tenha entendido e recebido a palavra nessa manhã. Vamos ficar de pé? Eu confesso que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus no teu
conhecimento no teu entendimento, tenha a capacidade e o poder de ativar o viver em Cristo todo dia na tua vida. E assim como dissemos, você foi justificado de graça. Eu agradeço sempre quando eu estou fazendo esses rascunhos aqui e chego nessa parte, é meu irmão Leandro ali, Leandro Tuller. Porque isso me fez entender, olha, nós fomos justificados de graça, então essa mensagem eu tenho que dar de graça. Eu não posso falar do que nós vamos falar agora, princípio de prosperidade, no começo da reunião ou no meio da reunião ou antes da palavra. Porque aquele que se sentir no direito de ir embora agora e não semear, pode ir, tem o direito. Eu não vou ficar com raiva, nem chateado, e nem falar mal e nem jogar piada. Não vou fazer isso. Porque a minha obrigação como ministro dessa palavra é dar essa informação de graça. Mas tem um detalhe comigo, eu confio tanto nessa palavra que eu sei o poder que ela tem para te prosperar, para me prosperar e para te pescar como se fosse um peixe. É isso mesmo que Paulo falou em Hebreus. Firme âncora da alma é a palavra da graça. Porque uma vez que você ouve essa palavra, você pode ir lá para a Flórida, como o Silvio está, e a Osana. Mas essa palavra vai te falar contigo porque diz que ela é viva e eficaz, ela não dorme. Quando você puser a cabecinha no travesseiro, essa palavra vai trabalhar aí dentro de você. Porque você é um filho, você é um escolhido. Certo, Jorge? E ela te traz, cara. Não sou eu que te trago, eu não tenho essa capacidade, graças a Deus, não quero nem esse peso para mim, porque ele não é meu. Mas em Filipenses 4,19, olha o que está escrito. O apóstolo Paulo também fazia dessa forma e confiava que a igreja era suficientemente capaz para suprir o seu ministério, aquele apostolado daquela época ali. E eu confio que a igreja que está aqui e a igreja que assiste é capaz, tenha o entendimento espiritual ativado para compreender isso que nós estamos falando. Não estamos ameaçando ninguém e nem rogando, estamos explicando um princípio que te prospera. Leva seu tempo. Se você veio semana passada, a seu tempo colheremos. Não nos cansemos, pois, de fazer o que é correto, porque vamos colher se não desmaiarmos. Leva seu tempo. É claro que tem que levar seu tempo. Quanto tempo você levou sem plantar? Então tem um buraco aí que tem que vencer. Enquanto não passar esse tempo, não virá o plantio. Aí você começa a plantar hoje, você já está preenchendo aquela suposta lacuna de dificuldade lá na frente, porque a promessa de Deus é fiel. Meu Deus, pois, suprirá. Paulo falava isso quando ele recebia da igreja, através das transferências bancárias, né, para ele lá. Meu Deus, pois, suprirá. Só que naquela época não tinha banco, né? Então um homem chamado Epafrodito era o encarregado de centralizar a semente e levar para o apóstolo. E quando Paulo recebeu isso, ele disse: meu Deus suprirá quantas coisas? Tudo. O que é tudo? Um emprego faz parte? Um melhor salário faz parte? Uma cura para uma enfermidade faz parte? Um namorado faz parte? Uma namorada? Tudo o que vos falta, o mercado, o transporte para te levar em segurança para tua casa, o livramento que a Sueli teve várias vezes dentro do ônibus, tudo o que vos falta, conforme suas riquezas. Aí já é uma terceira pessoa, Deus, as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. Então aqui isso é outra lei, ou uma parte da lei do Espírito de vida, porque é tudo em Cristo Jesus, não pode sair daí. É a lei de plantar e colher. Não plantar por plantar como se fazia lá atrás, é plantar em Cristo Jesus.
semear e cegar, né? Com S, colher. Participar legitimamente da colheita. Só pode participar legitimamente da colheita se semear. Então era isso que Paulo batia, trabalhava, ensinava nas igrejas, nas congregações. Olha, plantar tem em razão de dar e receber. Então ele fazia essa confissão que nós acabamos de ler na vida dos abençoados. E eu quero repeti-la aqui nesse momento. Eu vou dizer para você, e você diz se recebe ou não. Eu declaro que o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, conforme a sua glória. Você recebe, abençoado? Você quer experimentar isso funcionando na tua vida? Então eu te convido a participar. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.